Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite de segunda-feira, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Vamos realizar inicialmente a nossa prece inicial, para depois darmos início ao tema de hoje. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de apresentação de um tema doutrinário, de um tema espírita. E por isso, Senhor, vos pedimos que nos inspire, que nos auxilie nesses momentos, para que o tema preparado possa se desenvolver com fluência e que possa ser útil a todos que dele tiverem conhecimento, seja pela internet, ou no momento da transmissão, ou seja mais tarde em seus lares. Peço, Senhor, que nos abençoe a todos e que assim seja. Então, dando início ao nosso estudo de hoje, nós buscamos um tema de André Luiz. E o tema de hoje é o tema perante a enfermidade. Ele se baseia em uma das mensagens contidas no excelente livro Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sobre esta obra, o Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, no seu prefácio, afirma que quem abraça o Espiritismo pede a cada passo orientação para as atitudes que a vida lhe solicita. E que por isso André Luiz traçou normas para esta boa conduta espírita, mas sem a presunção de ditar regras. Trata-se apenas de um conjunto de lembretes, para uso pessoal, um roteiro de nossa lógica doutrinária. São, portanto, lembretes para nossa coerência pessoal. Coerência nas atitudes, perante as mais diversas situações da vida. De forma que, uma vez que nós somos espíritas, possamos ter uma conduta de fato espírita e assim servir melhor à doutrina. Escolhemos então o tema perante a enfermidade, que consideramos oportuno, uma vez que estamos ainda na pandemia de Covid-19, na qual 20 milhões de brasileiros já contraíram a enfermidade. Portanto, quase 10% da nossa população. Com um percentual tão elevado, são raras as famílias que já não tiveram que lidar com essa doença nos seus lares. O espírita, dessa forma, também já teve, ou talvez terá, infelizmente, que lidar com a doença, seja em si mesmo, seja em algum familiar. Esperamos que não. Daí a importância desse roteiro de conduta espírita perante a enfermidade, para que saibamos aplicar às situações que se apresentem o que já aprendemos com a doutrina espírita. O livro Conduta Espírita foi lançado em 1960. Será que os lembretes do espírito André Luiz permanecem atuais?
é o que vamos conferir a partir de agora. André Luiz, ao final dessa mensagem, coloca uma referência do Evangelho, que foi extraída do capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o Espírito André Luiz, sempre procurando uma referência evangélica, traz esse versículo belíssimo de Jesus, que está perfeitamente de acordo com o tema de hoje. O tema de hoje está em conformidade com esse versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. André Luiz começa assim a sua mensagem no livro Conduta Espírita. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Vejam que ele começa com essa importante lembrança. Quando estivermos perante a enfermidade, sobre a necessidade de sustentarmos a fé e a confiança. Toda vez que enfermidades como, por exemplo, a Covid-19, nos visitem o corpo ou nos assediem o lar, seja doença em nós mesmos ou nos parentes, enfermidades conhecidas ou inesperadas, ele diz. E, de fato, a Covid-19 foi uma surpresa para todos nós. Ninguém a esperava. Ninguém sabia da sua gravidade, nem da sua alta taxa de mortalidade. Inclusive, ainda hoje, passados 17 meses, as sequelas dessa doença não são ainda totalmente conhecidas pela medicina. Não foi possível ainda criar um medicamento antiviral para combatê-la. Sem temor, queixa ou revolta. O que é que André Luiz quer dizer com isso? Segundo uma paciente que se recuperou de Covid, o pior sintoma é o medo. É muito difícil ser contaminada por uma doença dessas, afirma ela. Algo que parou o mundo. E achar que o seu quadro clínico pode se agravar, que você pode contaminar pessoas queridas ao seu redor. Não devemos nos deixar dominar pelo medo, conforme tem sempre afirmado o médium Divaldo Franco nas suas palestras. A morte é um fenômeno natural e todos nós iremos desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Não devemos também nos permitir as queixas ou o sentimento de revolta. A queixa, segundo o espírito Joana de Ângeles, é um vício que se fixa em nosso comportamento e fomenta distonias íntimas, gera neuroses e abre campo para diversas enfermidades. Já o sentimento de revolta gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma, principalmente na alma. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. E precisamos lembrar que espíritos imperfeitos é que se rebelam quanto às provas que lhes cabem. E por isso as sofrem mais longamente, mais demoradamente. Cada prova tem uma razão de ser, afirma o espírito André Luiz. Contrair essa enfermidade é, sem dúvida, uma prova para o espírito. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado
e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Elas nos depuram e nos elevam se as suportamos resignados e sem murmurar. É o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso também lembrar que o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida. Portanto, podemos contar com a assistência dos bons espíritos. Se formos acometidos, né, Deus queira que não, por essa enfermidade tão cruel. E eles, os bons espíritos, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Prossegue André Luiz. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos, capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Um amigo que havia contraído Covid me enviou uma foto com o coquetel de medicamentos que ele estava tomando. Era uma pilha tão grande que eu fiquei assustado, principalmente por saber que não existe ainda remédio para combater essa doença. Esse exagero, sem dúvida, é capaz de intoxicar a vida orgânica, conforme afirma André Luiz. Muitos pacientes de Covid, inclusive, quando chegavam aos hospitais, os médicos constatavam que a pessoa estava com hepatite medicamentosa, por causa do abuso de certos medicamentos que a pessoa tomava sem receita médica, para supostamente prevenir a doença, ou quando tinha os primeiros sintomas. Doses diárias elevadas desse medicamento faziam com que a pessoa agora precisasse de um transplante de fígado. Então, esse uso exagerado de medicamentos chega a destruir um órgão vital, como é o fígado. Prossegue André Luiz. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. A atual pandemia é de uma moléstia muito contagiosa. Sabemos disso, que nos exige muita atenção nas ações preventivas, das quais não podemos nos descuidar. Uso de máscaras adequadas, distanciamento, álcool nas mãos, evitar aglomerações, são todas medidas preventivas às quais temos que estar atentos. Apesar de ser muito contagiosa, não podemos alimentar ideias de temor. Não podemos nos permitir o medo excessivo. André Luiz nos recomenda a disciplina mental e os recursos da prece. Essa disciplina mental pode ser traduzida por atenção nos nossos contatos com as pessoas, para não descuidarmos em uma verdadeira concentração, assim como fazem os atletas quando vão realizar, por exemplo, uma prova olímpica. Concentração que envolve repassar sempre mentalmente quais são os cuidados que devemos adotar nas ruas, no trabalho, em casa, para não contrairmos nem transmitirmos a doença. Cuidados principalmente na hora das refeições, quando vamos nos alimentar no trabalho ou nas ruas. Esse é um momento de muito cuidado, em que devemos guardar distanciamento dos companheiros. A força do pensamento
conforme nos afirma André Luiz, tanto é capaz de criar como de extinguir distúrbios orgânicos. Então, no comentário seguinte, André Luiz diz assim: sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la. O escritor espírita Leon Denis, na sua belíssima obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos afirma: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Vejam só, Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Prossegue André Luiz, melhor dizendo, prossegue Leon Denis. Aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento, ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Vejam só, acolher a dor como a uma amiga. Eis o grande ensinamento de Leon Denis. Ele que teve a sua existência assinalada por muitas dores, que culminaram na cegueira em idade avançada, mas que diante delas, das dores, sempre teve uma atitude de resignação. A dor é nossa amiga. Em vez de nos revoltarmos contra ela, devemos associar a nossa vontade, o nosso pensamento, ao alvo que a dor pretende atingir. Devemos colaborar com o trabalho que a dor realiza para o nosso aperfeiçoamento. Devemos procurar tirar dela, na sua passagem pela nossa vida, todo o proveito que ela nos pode oferecer ao espírito. Devemos aceitar e compreender a dor com desassombro e conformação, portanto, sem medo e com resignação. Acrescenta André Luiz: aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Nossa atitude, então, deve ser de confiar nos médicos e enfermeiros da Terra, pois a medicina terrestre também é recurso de Deus. Não devemos ficar exigindo proteção e socorro somente dos médicos desencarnados. Vejam que na nossa casa temos o passe à distância, com grupos dedicados a pacientes com Covid.
Mas cuidamos de esclarecer os pacientes de que o passe é apenas um dos recursos com os quais eles vão contar. O paciente vai contar também com os médicos terrestres, com os medicamentos, com o repouso, com a fé e a confiança em Deus, as preces dos seus familiares, enfim, são muitos recursos. A eterna sabedoria, Deus, tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, diz André Luiz, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Essa disciplina do pensamento é capaz de colocar-nos em segurança, acima da enfermidade que possa nos acometer. Se a pessoa estiver enferma com Covid, deve evitar os pensamentos de pessimismo, de desespero e permanecer na fortaleza da sua fé. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Se a dor passar pela nossa vida por meio da Covid, que proveito podemos tirar disso? Quais as reflexões que faremos? Quais as lições que assimilaremos capazes de impulsionarem o nosso processo de reforma íntima? Vejam o que dizem alguns pacientes que se recuperaram de Covid. Passei a ressignificar a vida, a valorizar o ar que eu respiro, o sol que brilha, aproveitar mais o tempo com meus filhos, ser ainda mais grato a Deus por tudo. A gente passa a ver a vida de outro jeito, diz um outro. Finalizando, segundo André Luiz, a enfermidade é termômetro da fé. Passando pela enfermidade, a nossa fé será aferida, será medida. Percebemos então que é quando passamos por uma situação como essa, de enfermidade, que isso representa um termômetro da nossa fé. É um momento de aferição dos valores que já conquistamos no campo da fé. Então, esse momento é que vai nos testar. E é por isso que nós temos que aproveitar essas reflexões, essas sugestões de André Luiz, para que possamos ter uma atitude espírita perante a enfermidade, caso ela venha nos acometer ou acometer alguém da nossa família. Também é importante dizer que se a enfermidade acomete um parente muito próximo, um filho, uma esposa, um marido, devemos demonstrar calma, devemos manter o raciocínio pleno, com paciência, com resignação, para que possamos tomar as medidas necessárias para ajudar a essa pessoa que está com a enfermidade. Cuidar dela, se for necessário, quando ela estiver em casa, em quarentena, quando ela estiver se recuperando, e conquistar, mostrar aquelas condições de equilíbrio que possam ajudar ao paciente. Nesse momento, temos que ter um papel de verdadeiros enfermeiros, com a máxima atenção e cuidado
para que não nos contaminemos também. Aceitar e compreender essa dor, porque, como disse Leon Denis, a dor é nossa amiga. Precisamos compreender qual é o propósito dela ao passar pela nossa existência. Assim finalizamos o nosso estudo de hoje com esse belíssimo estudo, né? Com essa belíssima lembrança desse tema de André Luiz, com essa belíssima referência de Leon Denis sobre a dor, quando ele nos fala que temos que aprender a sofrer, não procurar a dor, mas se ela parecer inevitável em nosso caminho, devemos acolhê-la como se acolhe um amigo. É assim, finalizando esse estudo, que nesse momento eu peço a Jesus que estenda aquela bênção de saúde e paz para todos que estão assistindo neste momento e os que assistirão depois em casa, em outros momentos. Aquela bênção, saúde e paz, a bênção de Padre Eustáquio, porque é tudo que nós estamos precisando neste momento. Um grande abraço aos companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado por esse estudo na noite de hoje. Que ele possa ser útil às pessoas, que possa gerar reflexões e que os bons espíritos, aproximando-se delas, possam trazer aquelas ideias, aquelas concepções que não fomos capazes de transmitir nesses momentos, aprofundando o estudo, aprofundando o tema e trazendo aquelas reflexões de que cada um de nós mais necessita neste momento. Pedindo ao Senhor em favor de todos aqueles que estão internados com Covid neste momento, pedindo em favor de todos aqueles que estão nas UTIs, nos CTIs, entubados, lutando pela vida. Senhor, tem piedade de nós, brasileiros. Socorre o Brasil, socorre o mundo. Ajuda para que possamos vencer este momento difícil, superar esta pandemia, para que possamos retomar os nossos trabalhos em sua plenitude aqui na Terra. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que assim seja.